Olá, a partir de agora você confere direto da redação aqui da Diário TV e do jornal O Diário de Teresópolis, as informações mais importantes de tudo que acontece em Teresópolis e região. Você vai ficar sabendo de tudo aqui que a gente traz para você, que a gente está trabalhando para trazer não só aqui na programação da TV, mas também no nosso jornal, no nosso site, enfim. A gente começa falando mais uma vez da questão dos incêndios florestais, as queimadas que estão preocupando muito e tomando grandes proporções. Nesta terça-feira, a equipe dos bombeiros continua realizando a operação Visibilidade para poder não só tomar conta dessa área para que exista, para também cuidar dos focos de incêndio, mas também para prevenir, né, é a palavra. Prevenir com que as pessoas não façam mais queimadas, não coloquem fogo em quintais, porque já na segunda-feira, 2 pessoas foram presas por conta desse crime ambiental. E em patrulhamento preventivo a incêndio florestal, essa operação Visibilidade, a guarnição do destacamento de Bom Sucesso interceptou um homem na manhã dessa terça-feira tentando colocar fogo na mata na região do Imbiú, novamente, né, onde no mesmo local, no dia anterior, a mesma guarnição comandada pelo tenente Salgueiro conseguiu identificar 2 homens que provocaram um incêndio de grandes proporções ali na mesma localidade do Imbiú, terceiro distrito de Teresópolis. Os 2 foram conduzidos para a 110ª DP e autuados pelo artigo 41 da Lei 9.605, com pena de 2 a 4 anos de prisão, para você ter uma ideia da gravidade dessa situação. Aí você vê os bombeiros que estão circulando por toda a área, também vão contar com uma aeronave para poder fazer esse trabalho. Lembrando que também na Grande Itamaraty, o incêndio na entrada do porto e às margens da RJ 130, na altura do quilômetro 13, foi registrado, entre Venda Nova e Vargem Grande, registrado nessa terça-feira. Os bombeiros estão aí nessa ação, lembrando que também existe uma aeronave e que ela está trabalhando em Petrópolis, por conta de um grande incêndio que está tomando conta também lá da localidade de Araras. A gente tem até algumas imagens desse local para você ver aí. Veja só a quantidade, o espaço tomado pelo fogo já destruído, isso naquele momento, né? Pelo que a gente tem notícia, até o momento continua pegando fogo. Isso começou no início da semana, parece que no domingo, mas segue aí esse fogo e os bombeiros e o pessoal da área do Parque Nacional também trabalhando firme para tentar apagar esse incêndio. E lembrando que como acabei de falar, provocar fogo é crime. E esse incêndio aí, para você ter uma ideia, foi provocado por uma pessoa que tentava dar um golpe no seguro. Ele colocou fogo no seu carro, esse aí que você está vendo, provocou esse incêndio, levou para a área de mata, em volta ali, que é próximo a uma encosta, e o fogo que ele colocou no carro para poder receber seguro acabou se alastrando, destruiu o carro dele, obviamente, mas também causou essa destruição toda, infelizmente. E a gente torce aí para que as autoridades continuem trabalhando e dando conta, consigam resolver. Mas você que tinha esse hábito, não tenha mais, tá? Porque não compensa de jeito nenhum agir dessa forma, causando fogueira, qualquer foco de incêndio, porque as autoridades estão trabalhando mais firme do que nunca para combater esse tipo de ação. Essa semana tanto nessa semana quanto semana passada, a gente vem mostrando que pessoas estão sendo flagradas, estão sendo levadas para a delegacia. Então você que tinha esse hábito, é bom que não repita esse tipo de ação, porque além de causar esse mal todo à natureza, ao ambiente, também prejudica as pessoas, respiração, coloca em risco várias residentes e também corre o risco de ser preso e autuado em flagrante. A gente segue aqui, então, falando dessa situação do fogo. Nessa terça-feira, em pleno centro da cidade, você vê aí imagens captadas direto do corta-vento. Olha aí a fumaça se espalhando pelo todo o centro da cidade. Você vê um foco de alguém colocando fogo em determinado lugar aí pela cidade, imagem flagrada do corta-vento, e você vê como a fumaça se espalha. E é um risco muito grande, né? Você vê também por essa imagem como Teresópolis é cercada pelo verde e nessa época de clima seco, o problema é o fogo se alastrar. A gente já vive uma questão do Covid-19, que é um problema que ataca os pulmões.
imagina ainda piorando com a situação das fumaças, levando mais gente aos hospitais que já estão superlotados, né? Nessa questão já estão com 85% de ocupação no Covid. Então, evite esse tipo de coisa, não faça isso porque os bombeiros estão aí e vão denunciar para a polícia, para as autoridades, para que tomem as devidas providências. Vamos falar agora de um projeto que a Prefeitura de Teresópolis deu andamento aqui na nossa cidade. Teresópolis, que é um polo da tecnologia, uma das cidades que se destaca no Brasil inteiro por ter empresas do ramo da tecnologia que se destacam muito, e nesta segunda-feira realizou uma assembleia virtual com representantes desta área, reunindo os representantes dos órgãos da administração pública, dos poderes executivo e legislativo, sociedade civil, e essa Assembleia Online elegeu as instituições que vão integrar o Conselho Municipal de Inovação, Ciência e Tecnologia de Teresópolis. O prefeito aproveitou para lançar o portal Inova Tere, um programa criado para desenvolver a cultura da inovação e do empreendedorismo, visando novos negócios e empregos no município, que pode também ser acessado pelo site da prefeitura. Falando em prefeitura, você viu aí essa reunião, né, essa imagem que você viu aí de todos os que estiveram presentes nessa Assembleia Online. Falando em prefeitura, e a gente também estava falando do Covid, da ocupação dos leitos, a prefeitura publicou o decreto nesta terça-feira sobre o Covid-19. O novo decreto, agora foi publicado nesta terça-feira, assinado pelo prefeito Vinícius Clausen, determina que até a quarta-feira, dia 29, a prefeitura e os 2 centros administrativos municipais funcionarão apenas com expediente interno, do meio-dia às 6 da tarde. A suspensão do atendimento se mantém por conta da continuidade da testagem dos servidores para o Covid-19. Ainda não foi definida a data para o retorno ao atendimento ao público. A medida segue o programa estratégico de testagem, de acordo com a prefeitura, que amplia as ações de controle em suas rotinas administrativas no enfrentamento ao coronavírus. Em especial, após o primeiro período de retomada do atendimento à população iniciado no dia 13 de julho, além da instalação de álcool em gel e pontos estratégicos, distribuição de máscaras para os servidores e intensificação dos serviços online. Prossegue a testagem dos servidores. Tá? Então, essa ação que a prefeitura determinou através do seu decreto e vem trabalhando para poder contornar toda essa situação que foram diversos funcionários, servidores públicos contaminados com Covid-19 a partir do teste, né, foi verificado isso, e por conta disso o atendimento ao público teve que ser suspenso. Vamos falar agora do balanço do Covid-19 em Teresópolis, os números divulgados pela Prefeitura nesta terça-feira. A Secretaria Municipal de Saúde informa que foram realizados até esta terça, 28 de julho, 7.623 testes para Covid-19, somando públicos e privados. Há 2.473 casos confirmados de pacientes com Covid em Teresópolis. Existem 13 testes em análise lá no LACEN. São 1.522 os recuperados. Dos 58 pacientes internados, 23 pessoas estão na UTI e 19 estão intubados. Há 81 óbitos confirmados e 10 suspeitos. Isso aí tudo significa que os leitos de UTI continuam com 85% de lotação, assim como os leitos de clínica médica, 85% de lotação. Lembrando que o limite que acende o alarme é 70%, então já passamos bem e já estamos há alguns dias, pelo menos há 3 dias, aí mantendo esses números em 85%. Alarmante e preocupante essa situação da nossa saúde. Esperamos que isso não continue dessa forma, que todos se cuidem, usem máscara, usem álcool gel, tomem todo cuidado com a higiene para não contaminar, evitar aglomeração, né? Vamos falar agora também de uma ação realizada no bairro da Beira-Linha, entre Beira-Linha e Araras, na rua Beira-Rio. Essa rua Beira-Rio que você vê nessas imagens chegou a ser até fechada, né? O local lá chegou até a ter criadas barreiras para ninguém passar por lá, porque era usado para descarte de lixo e entulho dessa forma que você está vendo. Olha a quantidade de material. Então, foram uma equipe, a secretaria, as equipes da prefeitura e também voluntários, trabalharam lá firme para tirar esse lixo e foram 26 caminhões de lixo e entulho retirados daquele local para liberar aquele espaço novamente e devolver à população esse caminho. Porque quando estava aberto,
já era despejado lixo, entulho, e acabou sendo então fechado o acesso para que as pessoas não jogassem mais, não levassem carro mais para lá. Aconteceu que continuaram com esse hábito horrível, desprezível, mas dessa vez uma equipe foi lá, limpou e o espaço está novo, aberto, disponível à população. Esperamos que os maus hábitos não continuem e que esse caminho esteja livre para os moradores ali de Araras da Beira-Linha poderem percorrer o seu bairro. Agora, como sempre, a gente encerra o boletim com esse quadro importante que traz uma curiosidade de Teresópolis, algumas curiosidades, com o jornalista Wanderley Pérez, ele que é historiador, traz sempre grandes imagens que a gente gosta de ver de Teresópolis e conhecer um pouquinho mais. Dessa vez, ele volta a falar da Serra Rio Petrópolis, falar das hortênsias que tomam o caminho. Na fotografia do dia ontem, nós mostramos a estrada Teresópolis-Itaipava, a BR-495. Mas falamos e eu não falei do que há de mais importante nessa estrada, o que remete maior lembrança, maior saudade às pessoas que tiveram o privilégio de passar por essa estrada há cerca de 20, 30 anos atrás, que são as hortênsias. Aliás, essas hortênsias plantadas na estrada Teresópolis-Itaipava, elas são de 1944, já na onda de Petrópolis, cidade das hortênsias. E o curioso é justamente a origem das hortênsias em Petrópolis. Quando Teresópolis criou a sua prefeitura, o governador do estado, o presidente do estado, Oliveira Botelho, criou a prefeitura de Teresópolis em 1913, nomeou para cá um engenheiro, Benjamin Dumont, que tomou posse em outubro de 1913. Em 1916, foi nomeado para prefeito de Petrópolis o sanitarista Oswaldo Cruz, que morreria no ano seguinte. E esse Oswaldo Cruz é quem deu esse impulso ao plantio de hortênsia em Petrópolis. Pelo menos os jardineiros de lá dizem isso. Existem historiadores que contrariam, dizem que as hortênsias de Petrópolis já são de 1840, ou seja, de 3, 5 anos antes da fundação de Petrópolis, em 1843, naquela época de Dom Pedro II. Então, ou seja, as hortênsias, de qualquer forma, tenha sido o Oswaldo Cruz que plantou essas hortênsias em Petrópolis e delas surgiram as hortênsias da nossa serra, elas têm essa história, essa ligação com a estrada de Petrópolis, né? E é a melhor recordação para muita gente dessa estrada fantástica, que é o roteiro turístico do estado do Rio de Janeiro e que merecia voltar aos seus anos de glória, que são os anos 50, 60, até pertinho de 80, essa estrada ainda era muito mais bonita do que já é. Não que não seja bonita, ela ainda é uma das estradas mais bonitas do Brasil, mas ela foi muito mais que isso. Ela, na verdade, um grande jardim que nós tínhamos entre a cidade da Serra e a cidade um pouco mais abaixo, que é o bairro de Petrópolis, que é Itaipava. Então, mais algumas imagens, então, da estrada Teresópolis-Itaipava, a estrada Teresópolis-Petrópolis, a estrada das hortênsias. Tá aí belas imagens da estrada que liga Teresópolis a Petrópolis e com isso a gente encerra aqui este boletim. Lembrando que para você ficar bem informado, acesse nosso site netdiario.com.br, atualizado a todo tempo, trazendo as notícias mais importantes de Teresópolis e região. E também siga a gente nas nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram e também aproveite para assistir os vídeos no YouTube com esse boletim, vários outros e muito mais da nossa programação. A qualquer momento a gente volta aqui na programação trazendo novas informações. Até já!